Introdução. Este livro sobre a doutrina de Deus é o volume 1 da série Teologia Cristã. Um assunto tão vasto é, obviamente, abrangente demais para ser tratado em um só volume e, inevitavelmente, uma grande parte da discussão do assunto nessas páginas teve de ser resumida e alguns tópicos foram virtualmente omitidos para que este volume se mantenha dentro dos padrões da série como um todo. Uma das maiores dificuldades com esse assunto é que, falando de forma geral, há dois aspectos igualmente importantes que devem ser levados em consideração. O primeiro desses aspectos pode ser chamado de doutrina da natureza de Deus e cobre todos os aspectos do ser de Deus em relação àquilo que está fora dele. Estes aspectos incluem questões como as provas da existência de Deus, eleição e predestinação, criação e providência e assim por diante. Todas essas questões serão tratadas de forma mais abrangente em outros volumes desta série, e nós vamos nos referir a eles, nesta obra, somente de passagem, deixando uma abordagem mais pormenorizada para os volumes adequados. Isso nos permite dedicar mais espaço para o segundo aspecto da doutrina de Deus, que é a sua subsistência pessoal e trinitária. O presente volume trata deste assunto com alguns detalhes e tenta relacionar o entendimento evangélico da doutrina à tradição cristã mais ampla. Os leitores certamente observarão que um espaço incomumente grande foi dedicado ao entendimento da Igreja Ortodoxa sobre a Trindade, o que pode ser explicado como segue. Primeiro, esse entendimento é de interesse e importância intrínsecos, embora essa doutrina tenha sido negligenciada pelo mundo ocidental até épocas recentes. Segundo, há alguns curiosos pontos de afinidade com a perspectiva evangélica que precisam ser destacados, especialmente nesses dias de contato e discussão ecumênica. Terceiro, um dos objetivos da série é explorar novos contextos na discussão teológica contemporânea, e o aumento do interesse na Igreja Ortodoxa desde 1945 tem sido nada menos que fenomenal. Isso não significa que a abordagem utilizada aqui não seja crítica. Aliás, pelo contrário, ela pretende apenas fazer justiça a uma tradição que tem sido negligenciada por tanto tempo e explicar de que forma os cristãos evangélicos podem tanto aceitá-la quanto rejeitá-la. Também deve ser dito que, embora o presente volume seja uma defesa da teologia evangélica, como é geralmente subtendido pelos conservadores no mundo de fala inglesa, isso não significa que essa apresentação seja feita sem crítica dogmática. Além disso, um dos principais objetivos desse volume é chamar a atenção do leitor para o fato de que a teologia evangélica há muito tempo vem negligenciando certas áreas de discussão e tem sofrido as consequências disso. Ao mesmo tempo, objeções a outras formas de cristianismo não foram eliminadas, e às vezes elas podem ter sido expressas de forma a causar o desagrado de postulantes de outros pontos de vista. Caso isso aconteça, desde já eu me desculpo por qualquer mal-entendido a respeito de uma posição oposta, e qualquer observação será bem-vinda. Ao mesmo tempo, eu gostaria de pedir aos meus potenciais opositores que considerassem as formas nas quais eles podem ter compreendido equivocadamente a posição evangélica apresentada nesse livro e reconhecessem que eu tomei uma posição crítica em relação a ela, onde quer que eu entenda que isso seja necessário. Isso é particularmente evidente no último capítulo, que foi escrito como um apelo aos evangélicos para que eles retornem a uma teologia séria no momento em que formas experimentais de religião ameaçam apagá-los. Muito tempo e muitas mãos foram necessárias para preparar este manuscrito para a publicação. Agradecimentos particulares devem ser feitos à senhora Alison Wilkinson, que digitou várias porções do texto, e ao reverendo David Kingdom, da InterVarsity Press. Eu também gostaria de agradecer àqueles que leram o primeiro manuscrito para a InterVarsity Press e deram valiosas sugestões. Dos meus alunos, eu gostaria de mencionar especialmente o reverendo Graham Wintle e o reverendo Ambrose Manson, que juntos ofereceram valiosas observações sobre o capítulo que trata de Calvino, e também ao reverendo Roderick Doughton, que é responsável por um grande número de alterações no conteúdo e na apresentação deste livro. Agradecimentos também são feitos ao Seminário Teológico Geral de Nova York por me oferecer uma generosa licença sabática, durante a qual as porções finais do manuscrito foram completadas. Finalmente, a todos os leitores, eu recomendo que este livro seja lido e entendido como uma introdução ao estudo das Sagradas Escrituras, da qual toda a verdadeira doutrina deve ser extraída, e à tradição cristã, que, através dos tempos, tem sido fiel ao registro da revelação de Deus ao mundo. Ao deixar o fruto de meu estudo e pesquisa diante do público cristão, é minha esperança que aqueles que lerem este livro sejam atraídos a um estudo mais profundo do assunto e sejam incentivados a glorificar a Deus. Gerald Bray.